Salve, camaradas! O tema do vídeo de hoje é colonialismo e padrões de gênero, a explicação de Rita Von Hutt. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Note, quem acompanha o que eu escrevo, o que eu produzo, o que eu debato, já viu eu refletindo várias vezes sobre como o colonialismo, historicamente, produziu um processo de extermínio em massa de civilizações, empobreceu a humanidade de diversidade de relações sociais. Então, por exemplo, no prefácio da Revolução Africana, eu faço um debate como a divisão racial da humanidade, com raças superiores e raças inferiores, e um padrão de branquitude como hegemônico, é a criação do colonialismo. Né? Antes do expansionismo europeu, iniciado no século XV e depois potencializado na era do imperialismo no final do século XIX, as diversas sociedades não estabeleciam divisões na base do signo da raça. Né? A raça é uma criação moderna. Só que esse debate que eu fiz e que eu faço sobre o colonialismo, ele vale para muita coisa. O colonialismo europeu significou uma expansão global de um padrão ocidental eurocêntrico, que acabou destruindo formas alternativas de padrão de gênero, de família, de subjetividade, de sexualidade, de representação artística e por aí vai. Dentro da lógica do cristianismo, que foi muito atrelado a essa dinâmica colonial, tudo que era diferente de um padrão visto como universal, como normal, como cristão, tudo que era considerado pecado era combatido, destruído. Isso acabou causando um empobrecimento geral da diversidade de relações humanas, né, de forma de seres humanos se organizarem. Isso se reflete também nos padrões de gênero, né? Padrões de gênero. E note, há alguns marxistas que estudam um pouco, que chamam tudo de pós-moderno. Nem estudaram de verdade o que é pós-modernidade, né? Chamam tudo de pós-moderno. Quando, na verdade, eu já falei isso também em entrevistas, o padrão de gênero ocidental estabelecido no bojo do processo colonial e do cristianismo, esse padrão de gênero binário que a gente tem, é algo fruto do colonialismo. Antes do cristianismo, você tinha milhares de diversos padrões de gênero na humanidade. É claro que algumas pessoas fazem um debate sobre quebrar os padrões de gênero heterocis normativos a partir de chaves teóricas pós-modernas e pós-estruturalistas. Isso é verdade, tranquilo. Mas nem todo questionamento a um padrão de gênero binário significa pós-modernidade. Vamos, gente, vamos estudar, vamos melhorar esse debate. Inclusive, se a gente quer enfrentar em longa duração histórica o legado colonial e o eurocentrismo, a gente precisa, inclusive, aprofundar o estudo sobre as diversas formas de relações humanas que foram destruídas ou ocultadas pelo colonialismo e pelo eurocentrismo. E a Rita Von Hutt, querido camarada Guilherme, está dando uma entrevista para o Rafinha Bastos. E aí faz esse debate que é muito, mas muito bom e ilustra o papel do colonialismo no estabelecimento como norma única, proibido de desvio, e um certo padrão de gênero, uma certa concepção inclusive de sexualidade, de relação com o corpo, de relação com o eu, né? E o papel inclusive da violência na instalação desse padrão, né? Então, vamos conferir como é que Rita Von Hutt faz esse debate. Vocês vão ver que ficou fantástico. Deixa eu abrir aqui. A arte drag, ela tem raízes políticas e raízes culturais. Mas as raízes culturais são políticas. Vou te contar uma coisa. A primeira pessoa que se auto-identificou drag queen nos Estados Unidos é uma pessoa negra, ex-escravizada, não binária em gênero, que tinha o nome William Dorsey Chan. Tá saindo um livro desse historiador que fez essa descoberta agora. E o William, ele vem de um povo, a cultura do povo dele, que é um povo negro em diáspora de África, porque foi escravizado, não tinha uma atribuição exatamente binária de gênero.
Então, o que ele fazia, William, né? Tô chamando de ele porque o nome é no masculino pra gente. Sim. O que ele fazia de arrastar a saia no chão, de dançar, fazia parte daquela cultura daquele povo. E aí tem esse episódio no qual ele é preso e ele fala, eu não sei por que eu tô sendo preso. Eu sou uma rainha de arrastar. I am a drag queen. Então, tipo, eu sou líder dessa cultura do meu povo. Muito bonita essa história. E é importante levantar esse entendimento para que a gente consiga ajudar as pessoas que nos escutam, nos venham a entender que a ideia de um gênero binário, isso e aquilo, é uma importação europeia. O que eu estou dizendo? Aqui no Brasil, a gente tem infinitos relatos. Chica do Manicongo. É a primeira história de uma travesti que foi perseguida pela Santa Inquisição no Brasil. Os documentos estão na Torre do Tombo, em Portugal. A Chica do Manicongo vinha de um povo onde se vestir de outro gênero, performar outro gênero, fazia parte da cultura. Só que ela foi escravizada em África e trazida para cá. Só que ela é trazida com a cultura dela. Perfeito. Né? Primeiro caso de homofobia no Brasil acontece no 1500. É o índio Tibira. O índio Tibira vem de um povo brasileiro, um povo originário, que não tem gênero binário. No povo dele, na população dele, ele desempenha um papel feminino. O Yves de Vrais, que é um colonizador francês, um missionário francês, vê aquilo e fala... Esse cara tá com o demônio no corpo, isso é um absurdo. Amarra ele num canhão e explode o corpo dele na frente do povo, para avisar o que aconteceria. É o primeiro crime de homofobia da história do Brasil e tá localizado no Brasil colônia. Veja, quando Rita tá falando de crime de homofobia, claramente ela tá fazendo um exemplo didático, anacrônico, inclusive um pouco mais à frente. Rita, inclusive, fala isso, ó. Isso aqui é anacrônico, não existe a concepção de homofobia, é mais para ilustrar o argumento. Mas o que é interessante? Eu quero chamar a atenção dos meus camaradas marxistas. A gente sempre faz o debate como a expansão colonial europeia e a segunda fase histórica dessa expansão colonial na era imperialista acabou destruindo relações de propriedade coletivas e comunitárias, né? Então a gente sempre faz um debate de como a propriedade privada não é um elemento natural, necessário da história humana, e a propriedade privada dos meios de produção foi espalhada mundo afora via colonialismo com base em muita violência. Isso é um fato. Isso está provado, documentado, que, por exemplo, no continente africano, né, a propriedade privada da terra como elemento generalizado das relações de produção é um produto do colonialismo, perfeito? Só para dar um exemplo bem simples e básico. Dito isso, há um problema que beleza, a gente consegue enxergar que a propriedade privada dos meios de produção foi espalhada pelo colonialismo, a gente consegue entender que a divisão social do trabalho polarizada entre quem comanda a produção e quem produz, a classe trabalhadora, então quem explora e quem trabalha, a gente consegue ver várias relações sociais que foram destruídas pelo colonialismo e pela expansão capitalista, inclusive formando até um conceito, né, que é comunismo primitivo, para dar conta de uma época histórica pré-capitalista e antes da expansão colonial. Só que por algum motivo incrível, há marxistas que pressupõem que tudo era diferente, mas os padrões de gênero, sexualidade e família eram os mesmos. E não era. Então, quando Engels, na origem da família, da propriedade privada e do Estado, faz um debate, por exemplo, sobre matriarcado, e Engels tem aquela famosa frase, né, muito forte e poderosa. Engels escrevia muito bem, inclusive, viu, gente? Quando Engels fala que o surgimento da propriedade privada foi a grande derrota histórica da mulher, que ele associa o surgimento da propriedade privada dos meios de produção ao surgimento do patriarcado, veja, uma sociedade matriarcal necessariamente estabelece, por exemplo, padrões de gênero e sexualidade um pouco diferentes do que a gente está pensando hoje. O papel da mulher na sociedade é outra, né? E, consequentemente, isso pode também provocar mudanças substantivas nos padrões de gênero tal qual vis-a-vis do que a gente está acostumado hoje. O Darcy Ribeiro, eu estou lendo muito Darcy Ribeiro, estudando muito, né? Darcy Ribeiro tem muitos trabalhos, pesquisas, reflexões sobre os povos originários, os povos indígenas no Brasil.
Darcy Ribeiro também debate muito a diferença no trato com o corpo, com a sexualidade, com o eu. Como não existia a noção de pecado. A noção de que algo natural do corpo, que é atividade sexual, pode ser algo errado, pode ser, sabe, tipo, pode ter algo moralmente errado, você, sei lá, transar antes do casamento. Hoje em dia todo mundo transa, né? Até quem diz que escolheu esperar, viu, gente? Isso é mentira, viu? Ninguém escolhe esperar. Mas, tipo, a noção de pecado. A noção de pecado, por exemplo, espalhada mundo afora pelo colonialismo, muda a relação com o corpo, percebe? Assim como a ideia de que qualquer desvio dos padrões de gênero e sexualidade se conforma como pecado, como uma expressão de uma danação do corpo, como luxúria, como um pecado da carne, por aí vai. Ou seja, se a gente consegue pensar as diversidades de relações produtivas, de relações de propriedade, de relações de trabalho, de divisão social do trabalho, antes da expansão colonial e do domínio do imperialismo no mundo, por que a dificuldade de pensar as diferenças nos padrões de moralidade, nos padrões de gênero, nos padrões de sexualidade, nos padrões familiares e por aí vai, sabe? Inclusive, eu reforço, o debate de Engels na origem da família, da propriedade privada e do Estado, embora tenha trechos horríveis de Engels falando sobre homossexualidade na Grécia, Engels não vai até o fundo da questão, mas ele intui ali que formas produtivas de organização da sociedade diferentes do que é capitalista, não baseadas na propriedade privada dos meios de produção, engendram relações de gênero, de sexualidade e familiares diferentes. Engels não desenvolve, mas está ali intuído, está ali, faltou, né? Enfim, faltou talvez, tá em outra época histórica para ele conseguir avançar um pouco mais do que ele avançou. Todos os povos ameríndios, do Canadá à Patagônia, tinham um sistema de gênero em tríade. Homem, mulher e dois espíritos. Pessoas que eram habitadas pelo espírito masculino e o feminino, em maior ou menor grau. Todos tinham? Todos tinham. Nenhum povo que estava na América, os Kaiowá, Cherokee, Tupi, Guarani, Maia, Azteca, tudo rua de Moema, lá tudo, né? E esses povos que aqui estavam, eles não tinham um sistema binário de gênero. E aí, eu espero que isso cause a revolução mental que é para causar, para que as pessoas entendam. Decodificar o mundo como duas únicas possibilidades é uma importação europeia. Uhum. Vem junto com a colonização, com a catequese, com... Desculpa. Não é isso. Qual o interesse por trás, na Europa, de haver essas duas identidades? Você me responde. Qual você acha que é? Construção de família, propriedade, Perfeito. Bens... Perfeito. Sim e não só. Tem uma autora muito famosa aqui no Brasil, o trabalho dela repercute muito aqui, chamada Silvia Federici. Ela é uma ítalo-americana, né? Tem uma titularidade numa cadeira de universidade nos Estados Unidos, nasceu na Itália, é uma marxista e é uma das pessoas mais importantes fazendo o trabalho sobre a ideia de que existe e sempre existiu um trabalho nunca remunerado pelo capital. Trabalho sexual, de educar criança, de cuidar de velho, de cozinhar, de transar, de ter filho. Todos esses trabalhos foram organizados como essenciais, mas nunca foram pagos. Quando chega o momento de os pagar, eles são pagos com o mínimo possível. Tenta imaginar todos os subempregos que a gente conhece. São papéis designados historicamente por mulheres e pessoas escravizadas. Cuidar de criança, alimentar, ensinar a andar, ensinar a falar, trocar fralda. São subempregos. A forma de sociedade que a gente conhece se organizou em cima da ideia de que um participa e um serve. A ideia primeira, né, de organização social é da mulher como subalterna do homem, como serva do homem.
né? A ideia do patriarcado está ancorada aqui. Um faz, o outro serve, né? E esse papel foi separado por gênero. A ideia de que isso é uma construção e pode ser reconstruída mexe com um pilar muito profundo de poder da nossa sociedade, que é a forma com a qual a gente a organizou. Por isso, drag é um movimento... Tem um vídeo no canal, gente, em que eu faço esse debate sobre reprodução social, né? Sobre a economia do cuidado e reprodução social. Nesse vídeo, que inclusive teve pouca repercussão, né? Porque é isso, os vídeos do canal que debatem diretamente racismo, condições de vida da população negra, patriarcado, sempre tem menos acessos, assim como os vídeos que debatem diretamente economia. E aí a economia eu até entendo, porque alguém pode dizer assim, é um tema mais difícil e não sei o quê. Beleza, vá lá, suave, assim. Mas outros não, viu? Enfim, tem menos acesso. Eu faço até um debate que, em alguns países, há um debate muito mais avançado do que no Brasil sobre remuneração do trabalho doméstico, né? O trabalho doméstico não fora de casa, o trabalho doméstico dentro de casa, né? Pensar o trabalho reprodutivo e ele ser remunerado. Então, a famosa dona de casa, ela ser remunerada como alguém que presta um trabalho produtivo ao conjunto da sociedade. Esse debate também é mais avançado no Chile e na Colômbia do que no Brasil. E nesse vídeo, eu levanto a hipótese que esse debate não avança no Brasil por causa do critério racial. Porque no Brasil, quem desempenha um trabalho reprodutivo da classe trabalhadora é majoritariamente mulheres negras, né? Que são, pelos números de IBGE, o maior grupo demográfico do Brasil. E a gente tem histórico aqui de famílias monoparentais, né, em que o pai não está presente, a mãe negra a chefe de família, acaba sendo a responsável pelo sustento econômico dos filhos, de toda a família, e pela essa organização da reprodução social. Então, pensar a remuneração do trabalho doméstico no Brasil significa também pensar uma forte e incidente política antirracista direcionada principalmente para essas mulheres negras. E aí, junta patriarcado, junta racismo, junta... Isso significa também questionar o dogma da austeridade, do não tem dinheiro, do tem que cortar gasto público, do Estado não pode... Enfim, junta uma série de dogmas fundamentais, de ideologias, de pilares estruturais da sociedade burguesa. Esse debate avança pouco no Brasil, né? Comparado com os nossos vizinhos, inclusive da América do Sul, nós somos um dos países mais atrasados no debate sobre remuneração do trabalho doméstico, né? Esse ponto precisa prestar atenção, a gente tem muito que aprender com os movimentos feministas, né, nos nossos queridos vizinhos da América do Sul. Político, para quebrar com essa estrutura, a princípio, forçada e importada, né? Drag é uma representação artística desta luta política. Drag é a ideia de que uma parte gigantesca de gênero é performance, é acessório, é adereço e pode ser aprendida. Tanto pode ser aprendida que a gente é treinado desde criança. Você já é mocinha, senta que nem mocinha, fala que nem homem, homem não chora. Existe um treinamento de gênero imbuído em nós do berço até a cova. A gente passa a vida toda sendo treinado para desempenhar gênero. Qualquer desempenho errado é imediatamente corrigido. Mas eu te pergunto uma coisa, dúvida minha. Tô adorando essa conversa. Sim. Se é única e exclusivamente o treinamento que cria o gênero, a gente não mata um pouco a ideia da identidade, daquele que é forçado a ser de uma forma e não se adapta? Me repete a sua pergunta, porque eu não entendo. Eu, às vezes, também não entendo o que eu falo. Tá tudo bem. Super tranquilo. Tá tudo bem. A pedagogia da pergunta é sobre isso. É sobre entender onde está a nossa dúvida. Eu digo o seguinte, se esse comportamento, se essa preferência, vou chamar de preferência... Chama de identificação. Identificação. Exatamente porque... exatamente essa é a pergunta. A maneira que você está me colocando isso é como se fosse um conhecimento... É um aprendizado. É um aprendizado, é um treinamento, sim. E não tanto uma identificação, algo que eu descubro que eu sou. Me parece isso. E acaba não contrariando o conceito de identidade que você mesmo acabou de falar, chama de identificação? Vem comigo e pensa que, para entender a sua pergunta, a gente vai invertê-la. Mas deu para entender? Eu vou te falar o que eu acho que eu entendi. Tá bom.
O que eu acho que eu entendo é que você tá me perguntando se é um treinamento. Um comentáriozinho rápido antes da gente voltar para a explicação de Rita. Altamente didático, né? Sim. Primor de didatismo, de conseguir extrair. E aí tem vários momentos que parece que é a Rita Von Hunt que está comandando a entrevista e não Rafinha Bastos. Se vocês assistirem inteira, tem vários momentos que Rita meio que dá o norte, direciona para onde a entrevista tem que ir. É muito bom. Não desvalida a ideia de que haja identificação? Não. Porque a identificação está ancorada no mundo que se construiu a partir do treinamento. O que eu estou te dizendo? Eu me identifico com esses papéis. Eu quero desempenhar esses papéis. Numa sociedade liberada de gênero, os papéis poderiam ser desempenhados por qualquer corpo. Você consegue me compreender? Sim. Como a sociedade se edifica... Deixa eu tentar dizer para você o que eu quero dizer. Tá. Macho e fêmea não significam homem e mulher. Você consegue entender? Sim, isso sim, claro. Você consegue entender que um homem na França do século XVIII usa meia calça, salto não alto? Não necessariamente é macho, macho, com esse não, conceito. O corpo pode ser macho. E a ideia homem, que é a ideia homem do corpo macho, a gente está falando do rei, a gente está falando do ministro de finanças, a gente está falando das pessoas mais importantes do país mais rico da Europa naquele século. Eles são drag queens. Eles estão de salto alto, meia calça, peruca, maquiagem. Sim. E não existe qualquer questão sobre a masculinidade deles. Aquele é o papel masculino daquela época. Outra época traz consigo outro papel masculino. Aí vem a questão. A identificação está ancorada na prática. Qual é a prática daquele povo naquele tempo? Qual é a identificação daqueles indivíduos, daquele povo, naquele tempo? Volta pro índio Tibira. O índio Tibira... Coitados, vive num povo... A história do índio Tibira é terrível. Pois é. E ele foi morto por outro povo, que não é capaz de entender que o que ele faz naquela cultura daquele povo é aceito. Que não é capaz de entender que a performance de um papel é estabelecida por um povo num tempo. E aí outro povo de outro tempo tem esse clash de falar Jesus Cristo, sendo que Jesus Cristo não existe para essas pessoas. Você imagina a quantidade de crimes terríveis que aconteceram, não só a respeito da identidade de gênero ou dessas características que fizeram nesse país quando chegaram. Olha, você imprimir a força, um conhecimento que a gente sequer tinha. Não sabia nem do que eles estavam falando. Exato. Você tá sendo punido, sentenciado por um crime que você não sabe que cometeu. Porque a ideia do crime não tá constituída na sua cabeça. Então, no Brasil, a gente teve crime de homofobia quase que simultâneo ao descobrimento do país, assim. E considerado aí, descobrimento do país. E da invasão do país, da invasão né? do país. Quando era Pindorama, tinham outros papéis e possibilidades de gênero. Quando passa a ser Brasil, passa a ter uma imposição de papéis e possibilidades de gênero. A ideia de primeiro crime de homofobia é um anacronismo, né? Só pra gente falar sobre. Porque não existe a ideia de homofobia. Sim. Né? Existe a ideia de pecado, crime, crime contra a natureza. Então, todo esse aparato de entendimento do mundo está sendo aplicado num mundo onde ele não cabe. Né? É uma importação. É uma ideia fora do lugar. Então, galera, vamos lá. Eu vou até abrir a tela aqui. O que Rita Von Hunt acabou de explicar tem nome e sobrenome. Chama materialismo histórico. O ser social é em todo histórico. Todo. Nada, absolutamente nada é natural, biológico. Alguém pode falar assim, Jones, mas comer é natural. O ser humano precisa comer. Não, é verdade, tudo bem. Mas o que a gente come, como a gente come, o significado que tem a alimentação, tudo isso é construído historicamente. Transar para se reproduzir é um ato biológico, beleza. Só que, como a gente transa, com quem a gente transa, por que a gente transa, que significado a gente dá à transa, também tem um elemento histórico da forma como a sociedade se organiza. Ou seja, é basicamente
tese básica de Marx e Engels de que todas as relações sociais são históricas. Se a gente for colocar num floreado filosófico, a gente pode dizer que tudo que é hoje pode não ter sido no passado e pode não ser no futuro. E, gente, isso serve para tudo, viu? Isso serve não só para a existência do Estado, do direito, do dinheiro, da propriedade privada, serve para tudo, para todas as relações sociais. Então, é muito fácil para algumas pessoas entenderem que é possível a gente construir uma sociedade sem propriedade privada dos meios de produção. Mas parece que é muito difícil entender que é possível construir uma sociedade sem padrões de gênero binários, uma sociedade sem patriarcado, uma sociedade sem racismo, uma sociedade sem LGBTfobia, uma sociedade sem heterossexualidade. As possibilidades de construção e ordem social estão dadas de acordo com as condições objetivas de edificação da sociedade e de praxis social. Então, hoje, gente, numa sociedade capitalista, a gente tem possibilidades de praxis social limitada pela dinâmica de funcionamento e reprodução da ordem burguesa, construindo uma outra sociedade. Isso não só no plano nacional, né, gente? No plano do modo de produção a nível global, você tem a abertura de diversas possibilidades históricas que a gente só vai saber essas diversas possibilidades quando a gente estiver lá, percebe? Mas é isso, assim, é um axioma básico do materialismo que todas as relações são históricas, portanto mutáveis. Todas. Não existe exceção. Todas as relações são históricas, portanto mutáveis. E quando a gente diz, é o que comparece muito também na reflexão do nosso querido Engels no Anti-Düring, né? Que o ser humano vai aumentando o reino da liberdade conforme ele desenvolve essas forças produtivas e aprende a controlar elementos da natureza. Não entenda aqui controlar como o ser humano subjugando ao homem, entenda controlar no sentido de que uma região que não dava para morar porque alagava e a gente aprendeu uma técnica de canalizar o rio e agora dá para morar. Tem uma região que não dava para plantar feijão porque era seco e o ser humano desenvolveu uma técnica de irrigamento e dá agora para plantar feijão naquela área, sabe? Nesse sentido. Então, o próprio avanço da barreira do reino da liberdade com o desenvolvimento das forças produtivas, da ciência, da tecnologia, de formas de organização humana mais elevada, abre N possibilidades que hoje a gente não pode imaginar. Então, tipo assim, há 100 anos atrás, ninguém nunca imaginou que o ser humano um dia ia viajar para o espaço. Tá ligado? Hoje em dia viaja, sabe? É isso, assim. Sabe? Não dava. Aliás, ninguém nunca imaginou, não, né? Porque tinha uns livros de literatura, tinha umas paradas, enfim. Imaginou, mas assim, não era factível, não era palpável enquanto possibilidade imediata. Só que depois passou a ser. A gente pode dar outros 200 exemplos de coisas que não eram factíveis, não eram palpáveis e passaram a ser pelas transformações da própria humanidade. Isso constrangidas dentro do modo de produção capitalista. Imagina possibilidades históricas que podem e vão ser abertas com o triunfo do socialismo e o recuo do reino da necessidade em direção ao reino da liberdade, no sentido que Engels e Marx dão a partir de uma leitura muito acurada e muito boa de Hegel. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje do canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar e tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.